Bom dia, povo de Deus, povo lindo do Senhor, graça e paz. Mais uma vez, juntos, para estudarmos a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Nós somos a Igreja Batista Sião, situada no Campo Grande, em Salvador. Você é muito bem-vindo. Desde já, dê um seu joinha, faça seu comentário a respeito da aula. Isso é muito importante para nós. Como vão? Tudo tranquilo? Estamos na reta final desse trimestre. Hoje é a nossa penúltima lição de número 12. Semana que vem teremos então a nossa última lição. Então, mais uma vez, nós vamos caminhar. Vamos recapitular um pouquinho. Eu sempre faço isso no início. Nós estivemos no Egito, o povo, junto com o povo no Egito, durante 400 anos escravos. Fomos libertos sobre a direção, a orientação, a supervisão de Moisés, que tira o povo do Egito, atravessa o Sinai, o Mar Vermelho, fica 40 anos no deserto. Depois de muito tempo, o povo chega à terra prometida, o seu destino final, Canaã. Lembrando que, dos que saíram do Egito, apenas 2 homens entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Os demais, que saíram do Egito, morrem no deserto, e só entra na terra prometida, então, os que nasceram nesse período, e esses 2 que eu citei. Então, nós vimos, através dos livros de Josué, Juízes, que é ainda a nossa lição hoje, semana que vem o livro de Ruth. Esses 3 livros que retratam esse período que vai da saída do povo do Egito até o período que antecede a monarquia, quando Israel vai experimentar o regime de monarquia através do primeiro rei de Israel, que é Saul. E a nossa lição de hoje não é diferente das outras, vai falar praticamente do mesmo tema. Ela fala sobre o tema da nossa 12ª lição da revista Compromisso, que é a conquista de Canaã. Espero que você estude em casa a lição, porque o nosso tempo é curto, 30 minutos apenas. É apenas para adoçar um pouquinho a nossa boca, e você então estuda a lição em casa, Bíblia e revista. Altos e baixos na vida de um povo. Novamente nós vamos reforçar a realidade espiritual, política de Israel durante esse período. Era um povo de instabilidade, tanto no aspecto da religião, no aspecto da sua relação com Deus, tanto na questão da insegurança política, social e outras questões provenientes justamente desse período de instabilidade, ou seja, altos e baixos. Se analisarmos um pouquinho, pensarmos um pouco na nossa história, não somos diferentes de Israel. A minha vida, assim como a sua vida, também é marcada por altos e baixos. A pergunta é: mais altos ou mais baixos, Talvez tenhamos que fazer essa pergunta, mais baixo, será que muito mais baixo do que altos? Então há momentos na nossa vida que de fato sofremos baixas em vários aspectos, mas também temos altas conquistas, vitórias, ou como dizemos aqui na Bahia, triunfos. E a nossa realidade enquanto seres humanos, cidadãos, enquanto crentes, é isso, período às vezes que estamos bem, outros períodos não estamos mal. Mas aqui o que nós vamos ver é que quando isso é uma constante, quando você está sempre no alto e no baixo, no alto e no baixo, no alto e no baixo, como que numa gangorra espiritual. É claro que teremos momentos altos e momentos baixos, mas
dentre esses períodos é necessário encontrarmos o equilíbrio. É uma vida linear na presença de Deus. Novamente enfatizando, não impede que, vez por outra, nós desçamos um pouco, mas também subimos e precisamos subir. Então o retrato desse povo não é diferente do nosso retrato. E para começar, abra a sua Bíblia no capítulo. Os capítulos de hoje vão do capítulo 19 ao capítulo 25 de Juízes. 21. Capítulo 19 a 21. Os 3 capítulos finais do livro de Juízes. Então vocês lembram que o período de Juízes é um período marcado justamente pela ausência de um rei. O povo não tinha uma liderança. E Deus então levanta homens que durante um tempo recebem o nome de juízes, porque eles julgam a causa do povo, é como se fosse um legislador. O povo não tinha, como nós temos hoje, né, direitos garantidos, não havia polícia, não havia justiça, nada disso. Então as contendas desse povo, né, as questões no dia a dia, questões diárias, eram resolvidas através de um juiz. E esse juiz também tinha um papel, em muitas vezes, de liderar o povo nas muitas guerras e conquistas que o povo de Israel se envolveu. Aí, quando nós lemos, abra sua Bíblia, capítulo 19, versículo 1 vai dizer: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Capítulo 1. Agora, olhe o final do capítulo 21, o último versículo, versículo 25. Termina dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Em outras lições nós já falamos desses versículos. Eles se repetem ao longo do livro de Juízes, dizendo que o povo estava pecando, fazendo cada um o que queria, porque não havia rei. Esse período é considerado como um período de anarquia política e espiritual. É um período de balbúrdia, como nós dizemos, muita bagunça, muita confusão, cada um tentando governar a si mesmo, sem um líder, e vimos durante esse período a importância de um líder que tem de Deus uma orientação para liderar um povo, guiar um povo. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, e é necessário que esse líder seja de fato um homem de Deus. É necessário que esse líder seja um homem de Deus. Então nós temos aqui o exemplo da falta de um líder. O que acontece com uma casa, uma família, um país, um povo, quando não tem um líder. E Israel viveu esse período. Deus levantava um juiz, depois esse juiz terminava o seu período à frente do povo. Alguns foram bons, outros não foram bons, outros foram maus. E Deus então levanta homens alternando esse período chamado período de juízes, dos juízes. E o que caracterizava justamente esse período, segundo o texto, é justamente isso: por falta de um líder, de um juiz, o povo fazia o que queria. Então, nós vimos algumas lições justamente por falta de liderança, o que acontecia com o povo. Mas hoje nós temos um fato, irmãos, no capítulo 19, é um fato digno de um filme, uma história macabra, uma história triste que aconteceu em Israel, e que tem alguns significados que nós vamos ver ao longo da lição. Quando o capítulo 19 é longo, vai até o 31, até o 30, vocês leiam em casa. Para entender toda a história, eu vou fazer um resumo. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém, Judá. Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém, Judá.
e lá esteve os dias de uns 4 meses. Então aqui tem a história de um homem. Um fato curioso nesse versículo é que esse homem é um levita. Novamente, sempre um levita, né, é dado como exemplo. O levita era alguém que pertencia a uma tribo, que era a tribo de Levi, uma tribo que foi separada exclusivamente para viver e servir ao Senhor de forma exclusiva, não poderia se envolver com outras questões. A tribo de Levi é a tribo que dá origem aos sacerdotes. Então esse homem provavelmente ele era um levita, ele era um sacerdote, ele era alguém que tinha um ministério, tinha um relacionamento com Deus, ajudava o povo na adoração ao Senhor, levava também do Senhor para o povo. Então era alguém que representava, vamos dizer, a elite da religião judaica. E diz o texto que esse homem pega uma mulher para casar. Essa mulher era da região de Belém, de Judá. Belém de Judá, você já conhecia esse nome, lembrou de alguém que é de Belém, que nasceu em Belém, de Judá. Só que essa mulher, ela se aborrece do homem, não sabemos as questões que envolvem marido e mulher. Essa mulher, ela se aborreceu dele, o deixou e voltou para a casa de seu pai em Belém. Ela retornou para a casa de seu pai. E naquele tempo, diferente de hoje, é um período patriarcal. Não haviam as leis de hoje, não se falava ainda em empoderamento feminino, essas expressões que as mulheres hoje usam, meu corpo, minhas regras, não. A mulher era propriedade primeiro do pai. Na ausência do pai, ela era propriedade de um irmão mais velho ou de um tutor. E quando ela casava, ela era propriedade, desculpem usar essa expressão, não sou machista, mas esse é o termo. Então a mulher era propriedade desse homem. Então ela não podia simplesmente voltar para a casa de seu pai. Penso eu, não sei, pormenores, que até quando ela se juntou a esse homem, houve um dote, provavelmente um pagamento. Esse homem deve ter dado algum dinheiro ao pai dela para poder tirá-la de casa. Era comum, as pessoas não só iam à toa, não, tinha todo um pagamento. E agora ele se vê provavelmente no prejuízo, e ele então vai buscar a mulher. E eu estou resumindo a história. E fica lá, parece que 4 meses na casa do pai dela. Parece que ele era bem tratado, tinha uma boa relação com o sogro, mas chegou um tempo dele voltar para sua casa. Então ele se preparava para voltar. Quando era na hora de voltar, o sogro o convencia a ficar. Passando os dias, na mesma coisa, ele se preparava para voltar, o povo o convencia a ficar, até que um dia ele diz, não, vou voltar, e volta. No que ele volta com os seus servos, volta com a sua esposa, e no caminho ele tem a necessidade de pousar, né, à noite, descansar. E ele então recebe uma instrução do seu moço, do seu servo, que diz o seguinte: está aqui no capítulo 19, no versículo de número 10, diz assim: porém o homem não quis passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém. Jerusalém ainda não tinha o nome de Jerusalém, era conhecida como Jebus, a terra dos Jebuseus. E com ele os 2 jumentos abordados, como também as suas concubinas, com a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo adiantado a declinar-se do dia, disse o moço que estava com ele e com a concubina: caminhai agora e retiramo-nos a essa cidade dos Jebuseus, e passamos ali a noite. Porém o Senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Ou seja,
O moço falou para ele: vamos então caminhar para Jebus, a terra dos Jebuseus, e lá vamos ficar. E o levita falou: não vamos a terra nenhuma estranha, com medo de que acontecesse algo, porque era um povo estranho, os Jebuseus. E eles então dizem assim: nós vamos para Gibeá ou Ramá. Essas duas cidades já eram cidades pertencentes a Israel, ficavam na região de Benjamim, ou seja, ele não foi para a cidade dos Jebuseus, porque era um povo provavelmente mau, uma má fama, e eles disseram: não, vamos para a nossa terra, a terra do nosso povo, para Gibeá. Então disse que mais o seu moço caminha. Gibeá pertence a Benjamim. Retiraram-se, entrando ele, assentou-se na praça, eis que ao anoitecer, vendo a história vai dizer que eles são convidados, eles ficaram na praça da cidade, mas por conta para que não houvesse nenhum perigo, eles são convidados a ficar na casa de um homem que os leva para a sua casa. E durante a noite aqui, ao anoitecer, vendo seu trabalho um velho, este era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante, lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Aí ele vai contar a história dele. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto tiver a faltar, fica a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles. Então o velho, com pena deles, o velho também era de Efraim, os leva para a sua casa, dando todo conforto, tudo que era necessário para que eles passassem a noite. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, o detalhe aqui, eles eram filhos de Belial, homens malignos, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Então aquele povo da região de Benjamim, justamente o local onde o levita achava que estava seguro, esses homens batem a porta do velho, pedindo que coloque para fora o levita, para que fosse abusado por ele, abusado sexualmente. E o velho vai oferecer a concubina, e chega também a oferecer até a sua filha, para que o homem não fosse molestado. E diz o texto, vocês vão ler, que eles abusam da concubina. A concubina é colocada para fora, eles abusam da concubina, e a concubina é encontrada morta. Depois desse episódio, diz o texto que a concubina foi, depois de morta, ela foi dividida em 12 pedaços. Esses pedaços foram distribuídos pelas 12 tribos de Israel. O que nós queremos com essa história triste? Podemos extrair muitas lições. A primeira é que já vimos, porque a própria lição enfatiza, de que os homens estavam fazendo e praticando todo tipo de maldade, porque não havia rei, de fato não havia um líder. Mas muito mais que isso, esses homens já tinham tirado Deus dos seus corações. Quando Deus não reina no coração do homem, o coração do homem se torna mau, naturalmente já é mau. Mas quando Deus não reina, Deus não é o rei do coração do homem, o homem, ele pratica o mal. E diz a palavra que é do coração do homem que sai, que emana todos os males. Então esses homens, eles estavam vivendo uma maldade nos seus corações sem tamanho. Vimos a prática do pecado, a sodomia, vimos depois o estupro coletivo, a uma mulher indefesa, que naquele tempo, diferente de hoje estamos acompanhando só essa semana 2 jogadores de futebol riquíssimos sendo condenados por estupro, diferente até desse aqui, né? Mais uma prática que de fato sem consentimento
uma prática triste, vergonhosa, e vimos então hoje como eles estão sendo punidos. No passado, não, as mulheres eram vítimas de estupro, não havia punição para os homens. Então vimos que o povo está se tornando duro, cruel, ruim, mau, perverso, um para com o outro, ou seja, por falta de Deus no coração, o homem tem se tornado mau, assim como nos nossos dias, irmãos. Quantas notícias nós ouvimos, quantas maldades hoje, inclusive nos lares, crianças sofrendo abusos de pais, de padrastos e outras coisas mais, quantos jovens têm sido mortos, meninas violentadas, a maldade ainda continua. Isso porque o homem está com o coração sem Deus, está sem Deus no coração. Então a primeira coisa é essa: o povo estava fazendo toda a maldade porque estava longe de Deus, sem um líder espiritual, sem Deus no coração, mas também sem um líder político na nação, sem um governante. Cada um faz o que quer. Imagine uma nação sem um governo, sem um prefeito, uma cidade sem um prefeito, sem as leis que os vereadores fazem, sem a polícia para fazer cumprir a lei. Imagine o caos, já vivemos, imagine se não tivesse nada disso. Então aquele povo estava demonstrando uma total rebeldia contra Deus. O que é que nós extraímos dessa lição triste? Essa lição, embora triste, assim como tudo, ela tem um caráter pedagógico. Deus queria, através dessa triste realidade, mostrar para o povo, assim como aquela mulher foi morta daquela forma, assim também estava o povo de Deus, sendo cuidado, sendo bem tratado por Deus, sendo orientado, gozando de muitas bênçãos e muitos privilégios. O povo é levado a se afastar de Deus. Então esse povo aqui e essa mulher simboliza a nação de Israel. Todo o sofrimento que a nação de Israel havia experimentado e experimentaria e ainda experimenta por causa do abandono, porque abandonou a Deus, ou seja, era um povo, como diz a lição, altos e baixos. Em bons momentos se voltavam para Deus, depois se afastavam de Deus em busca de falsos deuses e descambavam para a idolatria, para a imoralidade, para a feitiçaria, para práticas abomináveis aos olhos do Senhor. Então essa mulher aqui, ela simboliza o amor de Deus por seu povo. Veja que aquele homem toma aquela mulher por esposa, não sei ao certo, mas parece que era um bom homem, não era esse levita aqui, no caso aqui, parece que era um bom marido. Isso aqui eu estou dizendo, não estou afirmando. Tanto é que ele vai buscar a sua esposa, o seu sogro fica contente quando ele chega, e parece que ele queria de fato, ela como esposa queria cuidar dela, mas ela não queria. Mostra da mesma forma esse amor que Deus tem para com a nação de Israel. Durante muito tempo Deus fez de tudo por seu povo. Deus fez de tudo por seu povo, que ele chega a chamar de menina dos seus olhos. O amor de Deus por Israel. Quantos livramentos, quantas batalhas vencidas por Deus a favor desse povo. Quantos milagres experimentados. Mesmo assim, eles rejeitaram a Deus. E Deus, mais uma vez, a exemplo desse homem, vai em busca desse povo como uma ovelha. E Jesus vai falar mais tarde que se afasta do aprisco. Esse homem volta, toma novamente essa mulher, e essa mulher agora ela sofre tudo isso, para mostrar
o que a nação de Israel sofria e sofreu por abandonar ao Senhor. É por isso que o corpo dela é dividido em 12 pedaços para mostrar justamente para que o povo de Israel, através desse gesto macabro, se preocupasse com o que estava acontecendo com o povo. E um fato curioso, irmãos, que me deixou triste, é que o levita ele tentou evitar o mal, não indo para a terra de Jebu, dos Jebus, optando em ficar na região de Benjamim, na cidade de Gibeá, e é lá que a mulher sofre essa violência. Podemos extrair uma grande lição, irmãos. Muitas vezes nós achamos que o mal está ali, e muitas vezes ele está aqui, perto de nós. Muitas vezes ele está no nosso meio. Quando digo nosso meio, na nossa casa, na nossa família, às vezes nós estamos pensando e preocupados com o vizinho, com a janela do vizinho, esquecendo que devemos cuidar da nossa casa, devemos cuidar da nossa família, devemos pregar o amor de Deus, viver o amor de Deus em família, família nossa, carnal, mas também a família de Deus espiritual que nós chamamos de igreja. É uma terra que nós precisamos atentar, precisamos cuidar uns dos outros. Não podemos perder o que estava acontecendo com Israel, a sensibilidade, onde pessoas já não importam. Estamos mais envolvidos com projetos, programas, menos com pessoas. Quantas pessoas no nosso dia são vítimas? Não digo de estupros físicos, mas muitas vezes morais. Quantas mulheres no dia a dia sofrem todo tipo de violência? Esse mês, o mês da mulher, 8 de março, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, uma palavra talvez para os nossos dias. Quantas mulheres sofrem hoje nos nossos lares? Quantas mulheres sofrem abuso mental dos seus maridos? Quantas mulheres presas, sofrendo, muitas vezes sem ter a quem recorrer? Pasmem, algumas delas estão nos bancos das nossas igrejas. O que vamos fazer, irmãos? O que, enquanto igreja, vamos fazer? Precisamos, então, nos levantar do nosso comodismo, precisamos adotar uma postura de sentinela, alguém que está sempre vigiando, atentando, impedindo que o mal se estabeleça no nosso meio, vivendo na prática o amor de Deus nas mínimas, nas pequenas relações, a começar do trato com o nosso marido, a esposa, com os nossos filhos, com os nossos familiares, dando o melhor que temos para eles, pedindo ao Senhor que nos ajude para que não percamos a bondade, para que não percamos a sensibilidade diante de um mundo que grita por socorro. Que essa lição fique no seu coração. Enquanto muitos escolhem viver sem Deus, pecam e se afastam porque não tem quem os governe, precisamos afirmar mais uma vez que o Senhor, o nosso Deus, é o nosso Rei. É Ele quem nos governa, é Ele quem dirige a minha
a sua vida. Um bom domingo, um bom dia. Em nome de Jesus, amém.